Oi, gente, tudo bom? Rafael Buca aqui falando, Miriam aqui no lado de Brasília, começando mais um TV Síntese semanal. E aí, Miriam, como é que foram as coisas aí? Olá, na verdade, estou em São Paulo por causa da Brint, né? É verdade, olha, é o hábito, tá vendo? É o hábito É, da apresentação. A gente viu a semana inteira e ia falando que você está em Brasília. É, Bom, vamos começar, já que você falou da Brint, né? A gente vai falar um pouco das coisas que aconteceram na semana. A Brint foi o grande evento da semana, né? E ali aconteceram algumas afirmações importantes para o setor de telecomunicações. A gente vai falar de postes, a gente vai falar da Telebrás também, né? Isso são coisas que a gente apurou lá. E aconteceram também na semana outras coisas a respeito do bloqueio do Android. Primeiro, proposta de bloqueio de celular do Android para evitar roubos e a ORPA da Vital, né, Miriam? Vamos começar pelo começo, vamos falar da Brint e da notícia lá que o Hermano, o secretário de Telecomunicações, deu a respeito dos postes e qual vai ser o futuro dos postes diante do impasse que está tendo entre a ANEEL e a Anatel, né? na verdade, até um pouco para. Veio o ministro para solidariedade a Brint, mas saiu correndo por conta da denúncia de que a Polícia Federal abriu um inquérito, né? Mas o governo já se mobilizou, falando que inquérito não é coordenação, então acho que o ministro continua, pelo menos até o final da eleição municipal, né? Mas e também veio com uma posição firme, muito firme, em relação ao posicionamento da ANEEL, né? Na verdade, era para ser uma portaria conjunta entre a Anatel e a ANEEL, né? Parecia que tinham combinado as coisas e a Anatel fez a sua reunião, aprovou a sua portaria no ano passado, em outubro, novembro, e de lá para cá, acho que tem uns 8 meses, e a ANEL não consegue, primeiro que está se posicionando contra o que foi acordado, pelo menos, que é, enfim, cabe às concessionárias, como as concessionárias deixaram ficar desse jeito que está a situação dos postes, né? Porque elas recebem dinheiro para fiscalizar de quem paga o poste, né? Então se resolveu, a solução que se buscou foi criar uma rede neutra que seria responsável por fazer a limpeza dos postes e cuidar que ele não volte a ser invadido. Mas para ter essa rede neutra, as concessionárias teriam que ceder a sua infraestrutura que é o poste. Isso teria sido acordado, era o que estava entre a Anatel e a ANEEL como principal causa do regulamento, fora o preço, mas o preço ia ser discutido depois. E nada andou, porque a ANEEL, enfim, a pressão das concessionárias sobre a ANEEL acabou sendo maior, né? Então, o ministro veio com um recado duro contra a ANEEL, falou que, não, que a agência tem que regular, mas tem que seguir política pública, e a política pública é de que se resolva da melhor forma, nesse caso com a sessão. E depois o secretário de Telecomunicações, o Hermano, falou claramente que já foi acordado, quer dizer, ele veio num evento público com centenas de pessoas e falou que já foi acordado por proposta do ministro de Minas e Energia, uma gentileza a ele, falando que vai ser publicado um decreto do presidente Lula obrigando a cessão dos potes. De que forma que eles vão fazer isso? No ano que vem tem renovação das concessões, são pelo menos as grandes concessionárias, onde tem os problemas, Neoenergia, Enel, CPFL e tal, nas grandes cidades, estão no processo de renovação de concessão, o decreto vai falar, renova a concessão da sua infraestrutura. Então, a partir de 25, acho que talvez essa demanda comece a resolver, mas vai demorar muito até limpar, até resolver preço e tal, mas, enfim, o governo toma uma posição na defesa da expansão da internet, que é o mais importante, né, Rafa? As agências não conseguiram se entender, né, Miriam? Aí sobrou ao governo e é engraçado que isso poderia ter sido resolvido e já está em execução faz um ano, quase um ano, né, em dezembro, e no fim vai ter que esperar até o ano que vem para sair esse decreto enfim, Bom, daí mas começa o até que, trabalho. pelo menos tendo uma posição, Rafa, do Jequitá é que não tem nada, né? Então fica muito Sim, pior. Mas sim, vai sim. demorar até que cria essa entidade, até que não sei o que, muita água, Rafa, mas você pelo menos tem uma posição agora firme de que vai ter que ser resolvido. Ponto. Né? Falando em posição firme, a gente sempre ouviu coisas a respeito da Telebrás, entra o governo, fala em privatização
Petrobras, sai governo, entra no governo falando não, não vai privatizar, e aí a Telebrás surpreendeu esse ano com uma RFI a respeito de um novo modelo de negócios, com criação de joint venture, inclusive, ali. Daí você falou com o Frederico, né, presidente da Telebrás, né, Miriam, a respeito desse assunto. O que isso significa para a Telebrás? Por que a Telebrás está propondo isso? O que significa para a estatal? Aparentemente, assim, parecia que ela estava propondo sua autoprivatização, né, porque ela venderia 49% das suas ações, mas o Fed falou que não é nada disso. Na verdade, o que ele precisa de recursos. A Telebrás continua dependente do orçamento do governo, uma empresa importante, com a rede importante, com satélite e tal, mas não tem nem orçamento próprio. Ele precisa transformar a empresa numa empresa efetivamente. Então, a ideia dele ainda é o pedido de informação para o mercado, ver se o mercado pode sugerir coisas criativas para a Telebrás, mas a ideia ele criaria uma joint venture, na qual esse parceiro privado ficaria com 49%, mas de uma nova empresa, não entra no capital da Telebrás, nem nada disso. E o que essa joint venture vai fazer? Vai trabalhar no mercado privado, ou seja, ele acha que o mercado está aí para ser rentabilizado, e trabalhando no mercado privado, ele conseguiria levar uma receita para a Telebrás estatal. Essa é mais ou menos o formato dele. Aí, assim, uma coisa que me intrigou mas a Telebrás tem o direito de preferência para a venda do governo, e isso é um direito muito importante do ponto de vista de mercado. Quem fosse para essa joint venture, se apropriasse desse direito, ia ser até eu ia querer ser sócia da Telebrás dessa joint venture, porque o mercado fácil, né? Ele falou que não, que o direito de preferência é exclusivo da Telebrás. Então, a joint venture não leva com ela o direito de preferência das compras. É mesmo para atuar só no mercado privado. O disse, mas aí vai ter muita água. Assim, ele pediu 90 dias de tempo de consulta pública, pessoas formularem, e ele quer ouvir propostas criativas de como é que ele consegue rentabilizar, de fato, as 30 mil quilômetros de rede de fibra que ele tem, que, segundo ele, estão subutilizadas mesmo. Bom, Miriam, outra coisa que aconteceu essa semana foi a Vital teve a sua primeira ORPA, oferta de atacado, aprovada e homologada pela Anatel. A Vital, todos sabemos, é resultado aí da venda da infraestrutura da Oi no Brasil inteiro, são mais de 450 mil quilômetros de fibra, tem dutos, muitos dutos, e também tem postes. Então, essa ORPA é justamente uma ORPA a respeito do aluguel e uso desses postes e desses dutos. O que acontece? Muitos desses dutos estão ocupados, também a revelia, a mesma situação que a gente vê nos postes das cidades ali, que está precisando de um acerto entre a ANEEL e a Anatel e governo, enfim, como está sendo ocupado, os dutos também têm a revelia. E aí a ORPA da Vital propõe justamente que quem chegar nesses 3 meses e negociar uma ocupação sem infração, uma ocupação legal, negociada e contratada deles, não vai ter nenhum custo aí, não vai ter nenhuma litigância, não vai ter nenhum problema, isso vai ser isento, tá? Vai ser regularizado sem custo algum. Essa é a grande proposta deles para essa ocupação à revelia, e dessa forma conseguir organizar esses dutos e colocar eles em benefício assim da sociedade de provedores no Brasil inteiro. Uma coisa interessante que eu achei desse processo foi que a Vital pediu para a Anatel para cobrar uma taxa de limpeza ou de sobrecarga das caixas, tá? E a Anatel falou, não, nada disso, esse tipo de produto você não vai poder oferecer. Você já tem que oferecer o produto, só o duto ali, o uso, se o plástico precisar limpar ou não, aí o problema é seu, não dá para cobrar um a mais por causa disso, tá? Então, isso eu Ok, achei falando em interessante. Vital, lá no evento da Brint, falar um pouquinho, né, uma coisa impressionante, certamente teve mais de 20 mil pessoas, né? O evento está tão grande que no ano que vem eles vão mudar de espaço, vão para o IMB, para a coisa ficar ainda maior, mais organizada, né? Porque é aquela coisa meio abrite, assim, não tem sinalização, eu me perdi a cada 20 minutos lá para ir a algum instante. Mas conversando, né? Estavam todos os grandes estavam lá, mas há muito provedor de todos os tamanhos. E aí uma das conversas na Abrint é de que, enfim, a venda dos usuários de banda larga da Oi já caiu, teria caído mesmo no colo da Vital, né? Eles chegaram a falar que provedores fizeram
proposta, mas proposta só para ver se colava, de apenas R$ 600 a R$ 700 por cliente Oi. E um chegou a falar assim, Miriam, mas a base da Oi está derretendo, os provedores já estão indo nela e já está bem menor. Quando a Vital, quando o processo acabar, dizem eles, já vai ser uma base bem menor. Mas, de qualquer forma, está aí colocado. O mercado não. Eu achei que a venda da Oi fosse impactar realmente o mercado. A avaliação de todo mundo é que não impacta. O que você acha, Rafa? Impacto É, assim, de aceleração de M&A, de coisas desse tipo, eles me pareceu ele, que não. se o preço não for razoável, eles tomam, né? Eles vão atacar esses clientes, Eles, né? eles vão por conta própria ir lá atacar. E eu acho que Exatamente. outra coisa interessante nesse, até fiz uma matéria ontem, nesse novo movimento dos ISPs indo para a telefonia móvel, é que muitos modelos de negócios diferenciados para a MVNOs começam a surgir e acho que agora os números de clientes MVNO vai começar a se tornar importante na Anatel. É isso aí, Miriam. Falando de um último assunto que aconteceu na semana, o Google lançou sua ferramenta de bloqueio de celulares, uma ferramenta que bloqueia a tela, você consegue pedir para esse bloqueio acontecer remotamente, mas tem duas funções que são completamente autônomas, ou seja, o celular consegue identificar se ele está sendo roubado, graças ao movimento, um movimento brusco, o ladrão pegou e saiu correndo, ele pensa, opa, pegou e saiu correndo, isso é um roubo, vou bloquear o aparelho, e bloqueia automaticamente. Bloqueia a Isso tela, né? Eu achei interessante. bloqueia a Bloqueia a tela. Mas tela. sem tela não dá como acessar, não tem como acessar É. nada, né? Essa aqui é a coisa. Outra função automática que eu achei que tem esse serviço aí que pode ser bacana. O que acontece? Muita gente rouba o celular e esse celular daí ele é desligado, daí ele fica desconectado, daí ele é exportado para a África, ele é exportado para outro país, onde lá ele vai ser recondicionado e comercializado de alguma forma. Ele consegue identificar se ficou muito tempo fora da internet e daí não liga mais a tela também. Então, são recursos de inteligência artificial que eles estão usando. E, além disso, tem ali o bom e velho remotamente, você entra lá e pedir para bloquear a tela e deixa o celular mais difícil de usar, mais difícil de recuperar. Tá bom? Isso foi É. interessante. O nosso público gostou leu bastante essa notícia aí nessa semana. Aham, aham. É isso, né? Eu acho que a questão da segurança no Brasil do celular é uma coisa, está se buscando alternativas. Essa eu achei o dono do aparelho conseguir fazer alguma coisa é muito mais fácil do que toda aquela engenharia que se faz de sistema, desenvolve celular seguro, faz um projetinho bacana e ele sai bem. Aqui no Brasil, a base do Samsung, do Google, é mais de 80% do mercado, né, Rafa? Então, pega tudo. Isso foi lançado, tem participação da Samsung e da Motorola, isso foi lançado num evento Google for Brasil aqui na semana, que tinha presença do Ministério da Justiça, que tinha, e que o Google fez muita campanha política, digamos, a respeito assim Aham. do seu papel na economia brasileira, como quem diz, olha, vamos pensar melhor aí nas coisas que vocês estão propondo, porque o Google está no centro de várias discussões políticas a respeito de inteligência artificial, a respeito de fair share, a respeito de fake news no Brasil, né? Então, acho que ele mandou uma mensagem política ali bastante forte também nesse evento essa semana e tinha presença de representantes de Brasília lá. Ok, é isso. Semana que vem estaremos aqui com mais avaliações. Um abraço. Isso. Tchau, Miriam. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. tchau. Bom fim de semana.